Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca UniOeste, que faz umas provas trabalhosas. Elas não são difíceis, mas elas são trabalhosas. Tá? Por quê? Porque praticamente todas as questões são analíticas. Todas. Impressionante. Muito raro você encontrar uma questão só sobre um assunto, e mesmo quando você encontra a questão de um assunto isolado. Pontuação, por exemplo. A questão de análise. Não é para saber qual a frase certa e a frase errada, não. É por que existe essa vírgula, por que foram empregados os dois pontos, por que há o travessão. Enfim, tudo é analítico. Então, esses assuntos todos não são cobrados de forma isolada, são cobrados de forma analítica o tempo inteiro. Então, até mesmo quando uma questão é só de um determinado tema, que é raro, que quase a opção A é de um assunto, a opção B é de outro, a opção C é de outro, tá? Essas questões envolvem análise, sobretudo de sintaxe. Eles gostam muito de sintaxe, tá? Identificação de classe gramatical, identificação de função sintática, de classificação de oração, tá? Eles gostam também da parte morfológica, sim, das classes gramaticais, sim, mas eles gostam mais ainda da parte sintaxe. Então, cara, é muita questão de análise morfossintática, muita questão, mas repito, sobretudo da parte de sintaxe. Todos esses assuntos caem. Fonologia, menos que os outros, bem menos que os outros, mas cai. Ortografia também, bem menos que os outros, mas também cai. Agora, conectores, concordância, colocação pronominal, regência, transitividade, pontuação, crase. Até mesmo esses assuntos que geralmente as bancas pedem para o aluno, para o candidato, identificar qual a frase está correta, qual a frase está incorreta. Não, eles dificilmente trabalham com isso. Não trabalham, praticamente. Eles trabalham mais com a parte de análise, como vocês vão ver comigo. Beleza? Interpretação de texto cai em todas as questões, mas não é difícil. Você tem todos os recursos técnicos, tá? Para você chegar à resposta sem problemas. Basta utilizar a técnica da contestação. Então, não tem grandes problemas. Eu vou começar justamente por uma questão de interpretação. A leitura não é uma habilidade inata. Não nascemos lendo e não desenvolvemos essa habilidade sem instrução explícita. Ou seja, nós não temos essa habilidade. Nós não nascemos com essa habilidade. Tá? E se não fosse a instrução explícita, se não houvesse aula mesmo, você não aprenderia a ler. Tá? A escrita foi um código criado pelo homem para registrar o conhecimento produzido. Ou seja, o que é escrita? É um código. Eles codificaram um sistema de comunicação. Então, a escrita é uma codificação. A leitura, em consequência desse código, é um processo de decodificação. Como ele fala aqui, a leitura é uma decorrência, uma consequência da codificação, da invenção cultural, que é a codificação, sendo basicamente a atividade de desvendar esse código, de decodificar. O que é decodificar? É desvendar o código. Então, quando a escrita é o código, a leitura é a decodificação. Então, quando eles inventaram a escrita, eles inventaram um código. Eles codificaram um sistema, tá, para você perpetuar conhecimentos. Agora, para que as pessoas possam compreender aquele código, você tem que decodificar. Você tem que desvendar aquilo que foi codificado. Aquela invenção cultural. Beleza? Então, considerando a recenticidade da escrita e da leitura da Heine, então uma coisa recente, a escrita e a leitura, conclui que nosso cérebro não está pronto para ler, nosso cérebro não foi criado para ler. Para isso é preciso haver uma tarefa de reciclagem neuronal, em que neurônios até então responsáveis pelo reconhecimento de faces são recrutados, quer dizer, eles são desviados de sua finalidade para o reconhecimento de símbolos especiais, que são as letras. Então, o nosso cérebro, desde quando a gente nasce, ele é montado por Deus, digamos assim, tá? Para quê? Com que finalidade? Para reconhecer a face da mãe, do pai, enfim, das pessoas mais próximas. Mas no final ele acaba sendo, digamos assim, desorganizado, tá legal? Para uma outra finalidade, que é o reconhecimento de símbolos especiais, que são as letras. É a forma de decodificar aquele código. Legal? Bom, vamos lá. Vamos então para as questões.
Questão número 1. O ser humano... uma coisa importantíssima sempre nas questões. A leitura do comando. Olha o que ele quer. Ele quer o comentário errado, incorreto. Assinale a alternativa, considerando o conteúdo do texto acima, assinale a alternativa incorreta. O ser humano não nasce com a habilidade de leitura e escrita. Gente, a leitura não é uma habilidade inata, ou seja, você não nasceu com essa habilidade. Nós não nascemos lendo, tá? E você só desenvolve depois de uma instrução, alguém instruindo você. Então esse comentário está correto. A habilidade de leitura e escrita só é desenvolvida por meio de ensino. Sim, olha lá. Instrução explícita. Não desenvolvemos essa habilidade sem instrução explícita, ou seja, para que nós possamos desenvolver essa habilidade da leitura, nós precisamos de instrução, precisamos que alguém ensine a gente. Certo? A invenção cultural do registro por meio da escrita levou à leitura. Sim, olha lá. A leitura não é... A leitura é uma decorrência dessa invenção cultural. Qual é a invenção cultural? A escrita. Então, na realidade, a leitura é uma consequência da escrita. Então, o homem criou a escrita para registrar o conhecimento produzido ao longo do tempo, ao longo da história. E isso é o código, e a leitura, em decorrência dessa invenção, que é a escrita, acabou sendo uma atividade de desvendar, de decodificar. Não faz sentido. Letra D. A escrita é uma atividade básica de decodificação. Não, de jeito nenhum. É de codificação. É o contrário, é de codificação. É de criar a escrita é o código. A leitura é que é a decodificação, que é desvendar o código. Então, o texto diz isso claramente. Então, olha lá, a escrita foi um código, é a codificação. Então, você codifica. A leitura, em decorrência desse código, tá, acaba se tornando a atividade de desvendar o código. Então, a leitura, sim, é a atividade de decodificar. Então, o erro está aqui. Ele pede a opção incorreta, o erro está aqui. Letra E. O cérebro de um bebê não está pronto para a leitura. Sim, diz isso claramente. Tá? Para começar, a leitura não é uma habilidade inata. Não nascemos lendo. Ele já fala isso aqui logo no início. Tá? E depois, olha lá, o que o Dahene conclui? Dahene conclui que nosso cérebro não está pronto para ler. Na realidade, ele se reorganiza para aprender a ler. O cérebro do ser humano foi criado para identificar outros rostos, outras fisionomias. Para reconhecer faces, não para reconhecer esses símbolos. Beleza, perfeito. Vamos lá, questão número 2. Assinale a alternativa que apresenta uma análise integralmente correta. O pronome demonstrativo, então, aquele que é correta, certo? Beleza. O pronome demonstrativo isto, no quinto período, retoma o conteúdo da seguinte oração, considerando a recenticidade da escrita e da leitura. Vamos lá, isto, quinto período, está aqui, ó. Bom, vamos lá. Considerando a recenticidade da escrita e da leitura, Dahene conclui que nosso cérebro não está pronto para ler. Para isso, é preciso haver uma tarefa de reciclagem neuronal. Para isso o quê? O que é necessário para isso? É preciso haver uma reciclagem, uma tarefa de reciclagem neural, para quê? Para que nosso cérebro esteja pronto para ler. Ou seja, isto está fazendo referência ao fato de estar pronto para ler, e não ao fato de haver uma recenticidade da escrita e da leitura. Então, esse aqui está errado. Está se referindo ao fato de o cérebro estar pronto para ler. Letra B. A conjunção E no primeiro período tem valor adversativo, podendo ser substituída sem alteração do sentido por mais. Vamos lá para o primeiro período, é esse E aqui. A habilidade não é uma habilidade inata, não nascemos lendo e não desenvolvemos, não. Adversidade, sinônimo de mais, de porém, de contudo, de jeito nenhum. Nós nascemos lendo? Não.
nós desenvolvemos essa leitura sem instrução explícita? Também não, ou seja, essa construção E aqui é aditiva. São duas coisas. Então, nós não nascemos lendo e nós não desenvolvemos a habilidade da leitura sem que haja alguém ensinando para a gente, sem uma instrução explícita. Então, claramente tem valor aditivo. Tá? De jeito nenhum. Não é adversativo, é aditivo. E não pode ser substituído por mais, porém, contudo, todavia. Poderia ser substituído por nem. Olha lá. Não nascemos lendo, nem desenvolvemos, tampouco desenvolvemos essa habilidade. Então eu poderia substituir esse e não por nem ou tampouco. Olha só como é que as questões são cansativas, são assim o tempo inteiro. Letra C. No último período é o ping-pong, é ir e vir. No último período, o elemento conectivo, então, tem valor conclusivo, podendo ser substituído sem alteração de sentido por, portanto. Geralmente, então, dá a ideia de conclusão. Choveu muito, então ninguém foi à praia ontem. Portanto, ninguém foi à praia ontem. É uma conclusão, beleza. Mas é o que acontece nesse texto? Vamos lá para o então. Tá aqui, ó. Neurônios até então responsáveis, até esse momento. Opa, o então aí não dá ideia de portanto, de logo, de por conseguinte. O então quer dizer até aquele momento. Ele estabelece ideia de tempo. Então ele não é sinônimo de portanto, nem tem valor conclusivo. Ele tem valor temporal. Até aquele momento, até aquele tempo ele tinha aquela finalidade. Bom, vamos lá. A expressão símbolos especiais no último período é especificada com o aposto apresentado, as vírgulas. E responsáveis pelo reconhecimento das faces são recrutados para o reconhecimento de símbolos especiais. Que símbolos especiais são esses? As letras. Ou seja, as letras é um aposto que especifica, que explica, que esclarece quem são esses símbolos especiais. Sim. Então ele é especificado pelo aposto. O aposto especifica. Vem cá, quem são esses símbolos especiais? São as letras. Perfeito, é essa a resposta. Letra E. No segundo período, a preposição para registrar o conhecimento produzido ao longo da história introduz uma oração com valor temporal. Vamos lá. Segundo período. A escrita foi um código criado pelo homem para. Aí é sinônimo de a fim de, com objetivo de, pelo amor de Deus, se a ideia de a fim de, com objetivo de, com a intenção de, com o intuito de, com o objetivo de, ele não tem valor temporal nunca, ele tem valor final, ele dá a ideia de finalidade. Bom, vamos lá. Questão número 3. Considerando os aspectos morfossintáticos dos pronomes e sua... Olha lá, aqui ele está falando aqui sobre uma classe gramatical que é os seus pronomes. E sua atuação como elemento de coesão no texto, assinale a alternativa parcial ou integralmente incorreta. Ou seja, basta ter um errinho, né? Basta ter um errinho. Bom, vamos lá. Todas, na pergunta da BBC Newsmundo, é um pronome definido. Variável, sim, todas já variou para a forma feminina e variou para a forma plural. Que funciona como adjunto adnominal do sujeito da oração. Vamos lá. Todas as letras, isso tudo aqui é sujeito. Todas as letras são, olha o verbo ser. Tá? Inclusive esse verbo ser está no plural porque concorda com esse termo. Então tudo isso aqui é sujeito. O núcleo do sujeito é telas. Todas, que é um pronome definido, perfeito, exerce a função de adjunto adnominal. Então ele quer a incorreta, a letra A está correta. Letra B. Ninguém é um pronome indefinido. E é verdade. Invariável, realmente não existe uma forma de plural de ninguém, que funciona como sujeito e não tem referente no texto. Funciona como sujeito, olha lá, ninguém diz, está no singular porque concorda com ninguém, e realmente não está se referindo a nenhum elemento. Todas as telas são igualmente prejudiciais. Ninguém diz que é revolução digital, ninguém está se referindo a algum elemento anteriormente mencionado? Não. Beleza.
Letra C. Essa letra aqui, gente, é que ela é discutível. Eu é um pronome pessoal do caso reto. É, indiscutível. Invariável. Você tem a forma. Eu é a primeira pessoa do singular. Certo? Existe uma forma de primeira pessoa do plural, que é nós. E se substantivado, sabe que existe o termo eus? Quando você quer falar sobre o ego, os eus, os egos. Tá? Isso aqui é muito discutível. Tá legal? Tá, tudo bem, é diferente de ele. E o plural é eles. Basta colocar o S. Para você ter uma forma de plural, e eu acho que era isso que ele queria dizer, você teria que alterar completamente o vocábulo. Eu acho que ele deve, eu não sei exatamente, mas esse comentário aqui não é totalmente adequado. Não é. Que funciona como núcleo do sujeito. Aí vai, correto. Eu é núcleo do sujeito, sim. Eu próprio passo boa parte, eu próprio passo. Passo está na primeira pessoa do singular porque concorda com o pronome eu. Então esse pronome eu exerce a função de sujeito. Tem função deitica. Deitica, o que é uma função deitica, gente? Função deitica é quando faz referência a algum elemento externo ao texto. Tá? Esse eu está se referindo ao autor do texto. Um elemento que não está presente no texto. Fez o texto, mas não tá, obviamente não está presente. Então, quando ele se refere a um elemento externo ao texto, tá? Uma referência a alguém, a própria pessoa que escreveu, ou ao tempo, quando o autor fala ontem, é o ontem em referência ao momento que o autor escreveu o texto. Então, isso é uma referência deitica, temporal, que você talvez só saiba se você souber o contexto, se você identificar o contexto, mesma coisa. Aqui, você só vai saber o que é esse aqui se você tiver uma referência contextual. Legal? Então ele tem a função deitica, que aponta para o autor do texto. Quer dizer, todos os outros comentários estão corretos. Tá? Anafórico é quando faz referência a um termo anterior. Catafórico é quando faz referência a um termo posterior. E deítico é quando faz uma referência a um elemento externo ao texto. É justamente o que acontece aqui. Tá? Por isso que em função deítica. A minha única crítica é em relação à expressão invariável. Bom, é que o erro da letra D de dado é muito maior. O item lá, em ensiná-la, é um pronome pessoal oblíquo, sim. E invariável, não, aí o erro é muito maior. Primeiro, porque já é variável, pode ser ensiná-las. Aí basta colocar o S. Que tem função de objeto indireto. Não, não é objeto indireto, é objeto direto. Tá? O que é ensiná-la? É ensinar mais o pronome oblíquo a. Bom, já começamos com o erro também que esse lá aqui não tem acento, porque ele é um pronome oblíquo átono. Então aqui a quantidade de erros é maior. Tanto é que na própria palavra o lá está sem acento. Legal? Retoma realmente o termo minha filha. Tá? Deixa eu ver aqui. E quando minha filha entrou na escola primária, comecei a ensinar minha filha. Quem ensina, ensina alguém. Minha filha é objeto direto, substituo pelo pronome oblíquo a e fica ensinar. Mais a, cai o R e nós acrescentamos a letra L, daí ensiná-la. Legal? Só que quem ensina, ensina alguém. Minha filha é objeto direto. Essa forma pronominal lá tem que ser lo, lá, los, las, vão ser sempre objeto direto. Até porque os pronomes oblíquos, o a, os, as são objetos diretos. Então, na realidade, o objeto direto, ele pede a opção errada, a letra D apresenta muito mais erros do que a letra C, obviamente. Isso é um pronome demonstrativo, perfeito, é invariável, realmente esse aqui é invariável mesmo, não existe isso, não existe uma forma de plural. Esses é plural de esse, essas é plural de essas, só que isso não tem a forma de plural. Tem função de sujeito, vamos ver lá na frase. Isso inclui tá na terceira pessoa do singular concordando com isso, perfeito. E por fim ele fala e retoma os usos recreativos mais empobrecedores. Vamos lá.
Porém, quando uma tela é colocada nas mãos de uma criança ou adolescente, quase sempre prevalecem os usos recreativos mais empobrecedores. Esses usos incluem, em ordem de importância, televisão, tal. Realmente isso está fazendo referência a esse elemento todo aqui, ao conjunto desse elemento. Então, confirmamos letra D. Questão número 4. Assinale a alternativa incorreta. O verbo prevalecer é intransitivo, ou seja, não exige complemento. E é verdade, tá? Sempre prevalecem os usos. Ah, Rosenthal, mas os usos não é objeto direto? Não, os usos prevalecem, tá? Ele inverteu a ordem. Isso aqui é sujeito, esses usos prevalecem, isso aqui é sujeito. O verbo prevalecer não tem complemento, ele é intransitivo. Perfeito. Letra B. Nesse fragmento não há nenhum substantivo que exija complemento nominal. Não há mesmo. Ah, mas Rosenthal, de uma criança ou adolescente, não seria complemento do nome mãos? Não, até porque mãos é substantivo concreto. Além disso, a criança ou adolescente, tá? Ah, mas Rosenthal, a palavra mãos aí não estaria no sentido de responsabilidade? Tá, mesmo que estivesse, mesmo que esteja. Tá? Você concorda comigo que ainda assim as crianças teriam essas mãos, teriam essas responsabilidades? Que esses adolescentes também teriam essa mão, essa responsabilidade sobre alguma coisa? Ou seja, estabelece a ideia de posse. Então ele não tem complemento nominal. Essa expressão aqui é um adjunto adnominal. Ele tem valor agente em relação à expressão mãos, por causa da ideia de posse. Certo? Então ele não tem nenhum complemento nominal. Não há nenhum substantivo que exija. Realmente não há. Não há. Tá? Não há nenhum elemento que exija complemento nominal. Não há complemento nominal na oração. Então o comentário está correto. É isso que eu quero deixar claro. O comentário está correto porque não há nenhum complemento nominal. Embora, à primeira vista, dê a sensação de que essa expressão seja complemento nominal. O plural no verbo prevalecer é significado. O verbo deve concordar com o termo que ocupa o núcleo do seu objeto? Nunca. O verbo não concorda com o objeto, o verbo concorda com o sujeito. É que aquele termo que vem na sequência exerce a função de sujeito. Como eu falei, isso aqui não é objeto direto. O núcleo é o usus. Beleza, e realmente prevalecem, concorda com esse termo que é o núcleo. Só que não é núcleo do objeto, ele é núcleo do sujeito. Então ele quer o comentário errado, é essa a resposta. A oração principal é construída na voz ativa. Vamos ver. Porém, quando uma tela é colocada, é uma conjunção subordinativa temporal. Esta oração é uma oração subordinada adverbial temporal. Certo? Oração subordinada adverbial temporal. Maravilha. Quase sempre prevalecem, os usos prevalecem. A segunda oração que eu tenho o verbo intransitivo está na voz ativa. Então vamos lá. Essa aqui que é a oração principal. A oração principal veio depois da oração subordinada adverbial. Então, a oração principal é constituída na voz ativa. Beleza, realmente. Que é essa oração, que é a segunda. Quase sempre prevalece os usos recreativos. Um verbo intransitivo. Olha como é que a questão é trabalhosa. É o tempo inteiro análise. A oração subordinada é construída na voz passiva. Sim, olha lá. O sujeito é uma tela, é um sujeito paciente. E olha lá a voz passiva. Eu tenho o verbo ser. Quem coloca alguma coisa. É um verbo transitivo direto no particípio. Característica típica de voz passiva analítica. Então, o verbo ser, o trabalho foi feito. Você vê que o sujeito é paciente. A tela é colocada, não é a tela que coloca, alguém coloca a tela. Certo? Mas não apresenta um agente da passiva. E realmente não apresenta. Essa tela é colocada por quem? É colocada nas mãos de uma criança. Mas por quem? Pelos pais? Pelos adultos? Não aparece. O agente da passiva, aquele que pratica a ação de colocar essa tela, a oração não diz. Não é apresentado o agente da passiva. A letra D está correta.
Letra E. Os adjetivos recreativos e empobrecedores estão no masculino e no plural para concordar com o substantivo que modificam usos. Isso aí também está perfeito. Os usos são recreativos e esses usos são empobrecedores. Beleza. Questão número 5. Olha lá. Assinale a alternativa correta em relação ao seguinte trecho. Olha lá. Mais uma questão analítica. É assim, o tempo inteiro. Então, o texto, em algum momento, quer dizer, um momento qualquer, indeterminado, milhares de anos atrás, algum humano, um homem qualquer, um humano qualquer, modificou um osso qualquer e tal. Ou uma pedra. Bom, letra A. O trecho revela uma situação incerta, imprecisa. Sim, ela não tem precisão. Em algum momento, em algum lugar, tá? Milhares de algum humano, expressa por elementos linguísticos como pronomes indefinidos. Eu tenho aqui, em algum momento, algum humano. Eu não estou determinando, eu não estou especificando, eu não estou identificando. Então, pronomes indefinidos ou artigos indefinidos. Pegou um osso qualquer, um osso, esse um é artigo indefinido, uma concha qualquer, uma pedra qualquer, tudo isso aí é artigo indefinido. Tá legal? Tudo isso é artigo indefinido que serve justamente para dar essa característica de algo incerto, algo duvidoso, algo impreciso, algo sem exatidão. Sim, já chegamos à resposta. Letra B. A expressão em algum momento, chegamos à resposta, ele quer a opção correta, em detalhe. Dessa vez ele quer a opção correta. Letra B. A expressão adverbial em algum momento indica que é possível identificar por meio das descobertas arqueológicas um período mais ou menos preciso. Não, não há precisão, não há exatidão, não é nem um pouco preciso. Em algum momento, ele não determina. Não, então não há precisão, isso aqui está errado. A construção, quando ele lançasse o objeto ao chão, é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Não, pelo amor de Deus, gente. Quando é uma conjunção temporal, é uma conjunção subordinativa temporal. Se a conjunção é subordinativa, a oração é subordinada. Só que ela não é subordinada adverbial consecutiva, ela é subordinada adverbial temporal. Letra D. Modificou um osso, uma concha, uma pedra, um pedaço de madeira e começou a apostar. O verbo modificar apresenta objetos diretos coordenados. É verdade. Um osso, uma concha, uma pedra e um pedaço, tudo isso é objeto direto, estão coordenados entre si, estão modificando a ideia do verbo modificar. Inclusive, você tem até uma conjunção, que é uma conjunção coordenativa. Até aí tudo bem. E um objeto indireto oracional. Não, você não tem um objeto indireto. Tá? Aqui. Olha só. Em algum momento, algum humano da pré-história modificou, e começou a apostar com os colegas. Esse e começou é uma conjunção coordenativa aditiva. Ela está ligando as orações. A primeira, que é uma oração coordenada assindética, e a segunda, e começou a apostar. Não um objeto indireto oracional. Certo? Ela é uma oração coordenada sindética aditiva. Então o erro está aqui. Só no finalzinho é que a opção foi excluída. Olha só como a prova é cansativa, porque todas as questões são assim, cara. Questão número 6, olha, você tem até uma questão de pontuação, mas repare que mesmo essa questão de pontuação, ainda assim, é uma questão de análise. Olha lá, ele quer a opção o quê? Incorreta. No trecho, ele não estava sozinho, existem centenas de sítios arqueológicos com peças que parecem ter sido utilizadas para jogar. Os dois pontos introduzem o esclarecimento ou explicação para o que foi feito, para o que foi expresso antes. Olha lá, eles não estão sozinhos, ele não estava sozinho. Por que ele não estava sozinho? Porque existem centenas de sítios arqueológicos com peças que parecem ter sido utilizadas para jogar. Então, ele esclarece o porquê de ele não estar sozinho. Sim. Então essa aqui está certa.
os dois pontos, introduz exatamente isso. Eles funcionam como se fosse um porquê. Né? Se fosse um porquê, é um esclarecimento, uma explicação. Letra B. No terceiro parágrafo, na passagem, as ruas do país já tinham casas para jogos, uma primeira versão dos cassinos, né, naquela época, pré-história, o travessão poderia ser substituído, sem prejuízo sintático, por dois pontos ou por vírgula. Poderia, até porque, na realidade, isso aqui é um aposto para jogos. Ele está fazendo uma explicação sobre jogos. E essa explicação, esse elemento, esse aposto explicativo, poderia ser introduzido por dois pontos, poderia ter sido introduzido por vírgula, poderia ter sido introduzido por travessão, como foi no texto original, ou até mesmo está entre parênteses. Perfeito. Letra C. Vamos lá. Nos trechos. No século XIX, Monte Carlo tornou-se um centro tal. E nos Estados Unidos, os nativos haviam inventado seus próprios jogos. A vírgula tem a mesma função, que é isolar a expressão adverbial deslocada. Sim, no primeiro caso, uma expressão adverbial de caráter temporal, e no segundo caso, uma expressão adverbial de caráter que dá a ideia de lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Perfeito, mas ambos são adjuntos adverbiais que estão deslocados para o início da oração, tá? Para a posição inicial. Perfeito. No último parágrafo, na passagem, com o Hotel Flamingo, inaugurado em 1946, estabeleceu-se a estética conhecida ainda hoje. Tá. As vírgulas são usadas para isolar a oração subordinada adverbial temporal. Tá? Olha lá. Com o Hotel Flamingo, inaugurado em 1946, gente, isso aqui não é uma oração subordinada adverbial temporal. Olha lá, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. Tanto é que eu poderia até colocar um pronome relativo aqui. Com o Hotel Flamingo, que foi inaugurado. E essa oração aqui, que é uma oração reduzida de particípio, inaugurado está no particípio, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, é uma oração que expressa, que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, que ainda passa a ideia de explicação. Então, o comentário está errado. É essa a resposta, letra D de dado. Questão número 7. Em meninas vestidas com roupas que são exibidas na mídia, aí o cara coloca, a oração que inicia com o que tem a mesma função que a oração subordinada. Então, em meninas vestidas com roupas, as quais, esse que aqui é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Esse é o tipo de música o qual nos chega. Por que o qual? Porque está se referindo a tipo. Esse que aqui também é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, certo? Também introduz uma oração subordinada adjetiva. Opa, já chegamos à resposta. Letra B. Acho que, acho isso. Se eu substituir a oração inteira pela palavra isso, nós temos uma oração subordinada substantiva. No caso, isso é objeto direto, a oração é objetiva direta. O problema é isso. O problema é esse. Eu substituí a oração inteira pela palavra isso ou pela palavra esse. Esse que, de novo, é um pronome relativo. Só que, olha lá, tem um verbo de ligação que liga o sujeito ao predicativo. Portanto, essa oração é uma oração subordinada substantiva predicativa. Não nos interessamos mais por novelas do que por jornais. Ou seja, o interesse é maior nisso do que naquilo. Gente, isso daqui é uma conjunção comparativa. É uma conjunção comparativa. Ou seja, você tem uma oração subordinada adverbial comparativa. Eu gosto mais disso do que daquilo. Tá? Nós nos interessamos mais por isso do que por aquilo. Comparação de superioridade. Por fim, me parece isso. Substitui a oração inteira pela palavra isso. Já sabe que esse aqui é conjunção integrante. Vou puxar aqui para cima. É uma conjunção integrante. Portanto, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Isso me parece. Isso é sujeito. A oração é subordinada substantiva.
subjetiva. Beleza? Maravilha. Mais uma questão em que você tem que fazer 200 avaliações. Novamente ele pede comentário errado, comentário incorreto. Vamos lá. Os adjetivos conservador e reacionário são apresentados como tendo sentido aproximado, o que fica evidente pelo uso da barra, tá? Então vamos lá. Este momento espírito, esse mesmo espírito conservador reacionário, sim. Ele está fazendo conservador reacionário, são aquelas pessoas que reagem a qualquer alteração. Então são pessoas que querem conservar o status quo, né? A sociedade daquela maneira em que ele já vivia. Nesse contexto, as palavras têm significados muito próximos. O emprego da barra realça esse significado muito próximo. Faz sentido. O acento indicativo de crase em aquela é inadequado, uma vez que a crase só ocorre em caso de junção de preposição a com artigo. Não, pera lá, existe. Ele está falando. O comentário. Você não precisa nem voltar à frase. Porque ele está dizendo que só existe crase em preposição mais artigo. Não, existe crase em preposição mais pronome demonstrativo. Existe isso aqui. A mais aquela, a mais aquilo. Então existe. Tá? Que seria a contração da preposição a com essa primeira letra do pronome demonstrativo. Com esse a que começa a palavra aquela, com esse a que começa a palavra aquele, com a palavra aquilo. Inclusive, aí pode até haver crase em expressão masculina. A mais aquele. Eu me referi àquele professor. Tem que ser com crase, tá? Inclusive, o macete que eu sempre ensino é substitua aquele por esse. Eu me referi a esse professor. Apareceu a preposição a? Apareceu. Então, há crase. Conheço aquele professor. Conheço esse. Apareceu a preposição a? Não, não há crase. Na frase, inclusive, olha lá. Aqui. Iria se manifestar no tratamento dado pelos contemporâneos. Tratamento dado aos contemporâneos. A essa que. A essa que. Apareceu a preposição a? Apareceu. Não só posso usar a crase em aquela, não há essa não. No aquela. Não só posso, como eu tenho que usar. Eu sou obrigado a usar a crase aqui, é obrigatória. Então, o comentário que aparece na letra B é totalmente estapafúrdio, totalmente errado. Você vê, a letra B é uma questão de crase, a letra C de pontuação. O travessão introduz um aposto, esclarece a definição dada anteriormente à principal instituição, tal. Vamos lá. Então, olha lá, que é indiscutivelmente a principal instituição moldadora da história política, econômica, social e cultural. E qual é essa principal instituição? A escravidão. Então, ele esclarece quem é. Então, quem é essa principal instituição que moldou a história política, tal? É a escravidão. Então, introduz exatamente isso. Perfeito. E a letra D confirma a letra C, né? A letra D, a escravidão é caracterizada como uma instituição expressiva, é a principal instituição. No que tange aos aspectos, né, sim, que mudou a história política, econômica, social e cultural do Brasil, então, no que tange aos aspectos político, econômico, social e cultural da história do Brasil. Perfeito. O comentário está corretíssimo. Gente, eu acho que já deu para passar bem o perfil da banca UniOeste. É uma banca, né, que trabalha basicamente nas provas feitas no Paraná. Acho que todas são no Paraná, né? Se olhar, acho que tudo é no Paraná. Enfim, se não me engano. E é uma banca que ela é trabalhosa, ela é cansativa, porque todas as questões, praticamente toda a prova é de ping-pong, ficar indo e vindo, fazendo análise acerca de qualquer tema, de crase, de colocação pronominal, de concordância, de regência, de tudo. Beleza? Mas é uma prova interessante você treinar, sem dúvida alguma. As provas, tirando aquela questãozinha que eu achei que teve um defeitozinho, é uma banca que faz provas bem confeccionadas. Olha, sim, tá de parabéns o grupo que organiza essas provas, viu? Ela é trabalhosa, mas ela é muito bem confeccionada. É isso aí, galera. Maravilha. Continue me seguindo e teremos sempre uma banca nova para analisarmos juntos.
Valeu, pessoal. Um grande abraço para todos e até a próxima.